Ô, Leandro, obrigada. Vou pedir para vocês não saírem daí, porque a gente vai trazer agora um registro. Nos alertou aqui Yuri Pita, o ministro da Justiça, Anderson Torres, acaba de postar no Twitter que, abre aspas, diante de ataque direto e grosseiro ao presidente Jair Bolsonaro por meio de um site, requisitei ao diretor-geral da PF a instauração imediata de um inquérito policial para a devida apuração dos fatos. Eu vou detalhar para vocês aqui na CNN, ele coloca aí a cópia do ofício que enviou ao senhor diretor-geral, com meus cumprimentos, passo a tratar de publicações constantes na página tal, que configuram em tese crime contra a honra do presidente da República. Gente, o que aconteceu nessa página? Isso viralizou desde cedo, era uma página que era controlada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Pode trazer o nosso time todo para cá, tá, Nath? Inclusive o Yuri e a Renata. Obrigada, ótimo. Essa era uma página que era controlada por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Tem, inclusive, o nome de Bolsonaro no domínio. Bom, pois muito bem, aparentemente esses aliados descuidaram do pagamento do domínio. Para você hospedar um site na internet com uma marca, você tem que pagar para alguém, para o provedor desse domínio. E aí, aparentemente, houve um atraso. E aí, o que aconteceu? Algum espertinho que estava de olho foi lá e falou, opa, agora pegou e transformou o conteúdo numa série de menções, de críticas à atuação do presidente, e tem ataque também. A imagem que abre o site é uma que mistura a imagem de Bolsonaro com a de Hitler, que é o autor aí do genocídio, da perseguição aos judeus. Então, todas as imagens são bem pesadas, mas tratam tanto de temas que aconteceram de fato, como o ataque ao sistema eleitoral, como também tratam de outras coisas de cunho absolutamente ideológico que entram aí na seara da briga política. Por conta das ilustrações, que são todas muito pesadas, e o ministro não detalha, então também não detalharemos, mas essa é a que abre, aí eu acho que é importante explicar para que as pessoas não digam, bom, mas eles não falam sempre em liberdade de expressão a todo custo e tal. Está tomando aí uma atitude mostrando que até o governo vê limites para esse tipo de coisa. Uma publicação, né? Publicação que usa o nome do presidente para fazer ali uma comparação entre Bolsonaro e o Adolf Hitler, né? Essa publicação é alvo de uma investigação a pedido do ministro da Justiça. Yuri, você nos avisou da publicação, jogo primeiro a bola para você, então. Pois é, e tem um aspecto que é fundamental, porque é o domínio mais óbvio para se buscar o nome de Bolsonaro. E como a gente mostrou segunda-feira, logo depois do debate na Band, tanto a entrevista do Jornal Nacional quanto o debate, e a tendência que isso aumente, são momentos em que há um pico de procura pelo nome dos candidatos à presidência. E aí, quando se tem um site com esse domínio tão óbvio, a tendência é que a pessoa que quer fazer a busca acabe chegando nisso. E isso deixa de... Não é só uma questão de crítica política, passa a ser uma questão quase de falsidade ideológica. Embora ali a nota-pé desse site, lá no finzinho do site, diz que o site não é vinculado à família Bolsonaro e nem é gerido pelos seus familiares. Mas é o tipo de atuação que acaba provocando ali não só essa reação institucional do ministro da Justiça pedindo a investigação por quem fez esse tipo de crítica, mas porque tem ofensas de fato muito pesadas e que extrapolam o direito da crítica. Pode-se fazer uma série de críticas ao governo Bolsonaro, a forma como ele atuou na pandemia em relação às políticas públicas que foram ou deixaram de ser adotadas durante a pandemia. Pode-se falar de tudo em relação a um governo, mas fazer uma acusação desse tipo, por exemplo, fazendo a ligação com uma das personalidades mais terríveis da história da humanidade, é algo, de fato, muito pesado. E, claro, tem todo um contexto político de todas as críticas que são feitas ao presidente, em especial pela atuação na pandemia. Renata, eu vou insistir nesse ponto, porque aqui a gente vai defender o certo sempre, né? Não importa quem é o personagem. Nós sempre trouxemos aqui no 360 e fui muitas vezes atacada por isso, de dizer ameaça não é liberdade de expressão, difamação não é liberdade de expressão, ataque, né, que inclusive, né, ataca a dignidade, a honra da pessoa humana. Isso não é liberdade de expressão, é crime, está na Constituição. E aqui é exatamente do que é alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ao ser comparado com um genocida, este sim,
um genocida, Adolf Hitler, né? O site lançou uma acusação fortíssima, lança uma série, todas as imagens do presidente são distorcidas, trata Bolsonaro como sendo ali o ovo da serpente, tem ataques aos filhos do presidente, as imagens são todas bem pesadas, inclusive essa última que traz aí o presidente com o rosto misturado ao de Hitler, a faixa do Brasil e uma suástica no braço. Isso aqui é caso de análise da justiça, sim, e de novo, né, eu bato nessa tecla, é preciso defender o que é certo sempre. Isso mostra, inclusive, aos apoiadores do governo que o governo vê um limite para a liberdade de expressão. E esse limite está na lei. Respeito à honra e à dignidade de qualquer pessoa está garantido na Constituição. Renata? Além das ilustrações que a Dani já citou, você tem textos e declarações ali que tem que ser levado em conta. O texto fala sobre a ascensão do que eles chamam de neofascismo e faz essa referência direta à família Bolsonaro. E eu estou citando isso para vocês entenderem o conteúdo que está ali nesse site. Me chama a atenção o fato da gente ver a reação capitaneada pelo ministro da Justiça e não nesse período eleitoral já ser um movimento de cara da própria campanha. Claro, não que as questões sejam excludentes, mas o que me parece é que essa manobra de pegar esse site com a referência direta ao nome do presidente para atacá-lo se insere num contexto eleitoral. Não estou dizendo aqui de autoria de quem, porque nesse momento é impossível que saibamos, mas existe aqui, inclusive, uma contagem regressiva para o fim do governo. Então, a gente está e uma intenção clara de atacar e ferir a imagem do presidente. Então, me parece razoável da gente supor que se insere nesse momento num contexto no qual se está ali tentando dialogar com pessoas que não querem mais a permanência de Jair Bolsonaro no governo. Então, o que a gente poderia ver, né, que é uma relação mais enérgica e rápida da própria campanha, o que a gente está vendo, antes de tudo, é o próprio ministro da Justiça, Anderson Torres, muito próximo da família Bolsonaro, do próprio presidente, já indo às redes sociais e tomando essa medida. Muito importante, fica um marco aí, então, né, para esse discurso de liberdade absoluta de expressão, é um marco, né, porque agora o governo, então, acionando os mecanismos que tem à sua disposição, pedindo diretamente para o diretor-geral da Polícia Federal abrir um inquérito para saber quem e por que fez esse site, que entende, ataca diretamente a imagem e a honra do presidente, é o que está no ofício dito pelo ministro Anderson Torres.